Se Nossa Senhora for real, que ela apareça e cale minha boca. Foi com essas palavras, ditas em voz alta e desafiadora para o céu, que eu, Dolores, de 73 anos, passei a maior parte da minha vida. Por mais de 5 décadas, um orgulho cego me fez zombar da fé de qualquer um que não pensasse como eu. Cresci no interior de São Paulo, uma cidadezinha cercada de igreja, roça e silêncio. Viúva há mais de 20 anos, mãe de 3 e avó de muitos, eu vivia com a Bíblia na mão, mas o coração trancado. O que vou contar agora não é fácil, é coisa da alma, dessas que a gente vive uma vez só e marca para sempre. Desde os 20 anos sou evangélica batista. E não era de brincadeira, eu era daquelas que sabiam a Bíblia de frente e verso, sem um pingo de dúvida. Não perdia um culto, nem com chuva, nem com sol. Se fosse preciso ir a pé, eu ia, com a Bíblia debaixo do braço, e uma certeza inabalável: quem não estava do meu lado, estava perdido. É duro admitir isso hoje, mas era assim que eu pensava. A gente aprendia que o mundo se dividia entre os salvos e os que afundavam, e que nossa obrigação era puxar os afundados, nem que fosse à força. Nunca gostei de católico, não era raiva das pessoas não, era de ver a genuflexão diante de imagens, a vela acesa para estátuas, a procissão atrás de bonecos. Aquilo me dava um desgosto que eu mal podia explicar. Eu chamava tudo de idolatria, perdição, coisa do inimigo, puro e simples. Chegava a me dar ânsia, e eu não me calava. Briguei em batizado de sobrinho, discuti em velório por causa de terço. Já saí de festa de família por causa de um simples santo pendurado na parede. Lembro de um Natal. Minha irmã levou um presépio de barro para a mesa. Eu não pensei 2 vezes. Peguei aquele negócio e joguei no mato, na frente de todo mundo. Disse que ali não era lugar de ídolo, que na minha casa só entrava Jesus, não um bonequinho de barro. Minha família ficou meses com raiva de mim, mas eu nem me abalava. Achava que estava fazendo o certo, limpando a casa espiritualmente. Meus filhos, coitados, cresceram sob essa rigidez. Para eles, eu era a rocha inabalável da fé, mas também a muralha impenetrável. Lembro de um dia, um dos meus meninos, o do meio, que sempre foi mais sensível menos, apareceu com um terço no bolso da calça. A cena ainda me queima a memória. Eu, sem hesitar, arranquei o terço, fui para o quintal e taquei fogo. Ele ficou paralisado. Os olhos, arregalados, não demonstravam raiva, mas uma mistura crua de incompreensão e mágoa que, na minha cegueira da época, eu simplesmente ignorei. Na minha casa não vai ter corrente do diabo, eu gritei, a voz carregada de uma raiva que eu jurava ser santa. Os outros 2 irmãos se encolheram, tornando-se testemunhas silenciosas de mais uma demonstração da minha fé, ou talvez, da minha tirania. Eu acreditava naquilo com uma convicção que me parecia inabalável, com cada fibra do meu ser. Se alguém me perguntasse quem era Nossa Senhora, a resposta vinha na ponta da língua: invenção de homem, boca pintada, mulher de barro que não ouve, não fala, não salva ninguém. Nunca pisei numa igreja católica, nunca, nem para casamento, nem para enterro. Preferia esperar do lado de fora. Senti um nervosismo só de ver as imagens penduradas, aquele povo ajoelhado, tremendo. Eu tinha certeza que estavam todos enganados, e fazia questão de falar isso. O povo da cidade já me conhecia. Quando havia procissão, eles evitavam passar perto da minha casa, mas uma vez mudaram o trajeto, e a procissão veio pela rua de baixo. Foi ali que fiz meu pior papel. A imagem passou, o povo cantando e rezando, e eu saí no portão gritando: é tudo falso! Estão perdendo tempo. Deus não divide a glória com ninguém. Eu xingava mesmo, falava de idolatria, de cegueira espiritual. Falava alto, para todo mundo ouvir. Lembro de um senhorzinho que me olhou com uma tristeza profunda, como se dissesse: coitada dela, não sabe o que está dizendo. Na hora, aquilo me deu mais raiva ainda. Eu tinha certeza absoluta. Minha fé era a única verdadeira. Só Jesus salvava. E imagem nenhuma fazia milagre. Para mim, o resto era invenção. Pura tradição de gente ignorante. Não me orgulho de dizer isso agora, mas é a verdade nua e crua. Eu zombava, não escondia,
não disfarçava. Achava graça do povo acendendo vela. Eu dizia, e repito a frase do início: se Nossa Senhora existisse mesmo, que ela viesse me calar. Naquele dia, o sol estava forte, mas o vento já era mais fresco. Fim de tarde, meu horário de ir aos fundos da casa, recolher as roupas do varal e checar as galinhas. Tudo quieto, só o barulho suave do vento nas árvores e o latido distante de um cachorro. Meus filhos já haviam passado o. Sempre gostei do silêncio. Aos 70 anos, com minhas dores nas juntas e nas costas, eu ainda me sentia Senhora Dolores, forte, capaz de resolver minhas coisas sozinha. Não precisava de ninguém. Era semana. E o quintal estava calmo como sempre. Desci os 3 degraus da escadinha dos fundos para pegar uma bacia de roupa. Coisa pouca, mas meu pé escorregou no primeiro. O mundo girou. O barulho do meu corpo caindo foi seco. Uma pancada quente no quadril me jogou no chão frio do quintal. Tentei levantar, mas a perna travou. A dor era lancinante. Fiquei ali, estirada, o cimento gelado nas costas, meu celular lá dentro, na mesa da cozinha, longe demais. Chamei, gritei, mas ninguém ouviu. O vizinho mais próximo morava do outro lado da cerca e ei, Sahora, tudo já estava fechado. Aquele silêncio que eu tanto prezava virou uma maldição. O medo começou a me apertar. O céu escurecia devagar. O sol sumia por trás dos morros e o frio subia da terra. Tentei meio rastar, puxar o corpo até o degrau, mas a dor era tamanha que apaguei por um tempo. Quando abri os olhos novamente, a noite já tinha chegado. O medo virou desespero puro. Comecei a orar, a clamar a Deus que me tirasse dali, que me mandasse ajuda, qualquer coisa. Repetia versículos, chorava com fé, do jeito que aprendi a vida inteira, mas era como se minhas palavras se chocassem contra o escuro e voltassem vazias. Nenhum calor no peito, nenhum sinal, nenhum alívio. Só a dor, o vento gelado e a solidão crescendo feito sombra. Naquele chão duro, tive certeza, ia morrer ali, sozinha. Um fim feio, esquecido, triste. Comecei a tremer, de frio, de pavor. Naquele instante, o orgulho da minha fé, da minha retidão, se desfez num vazio imenso. Era como se tudo em que eu acreditava tivesse se calado. Nem raiva eu sentia mais, apenas um buraco profundo por dentro. Foi então que aconteceu. No canto do quintal, perto do pé de goiaba, uma luz diferente surgiu. Primeiro, pensei ser reflexo de poste, coisa da minha cabeça, mas era uma luz azulada, suave, tremeluzindo no ar, como se feita de névoa clara. E no meio daquela luz, vi uma figura. Era uma mulher morena como do nosso povo, um manto escuro que parecia brilhar sem fazer sombra. E na cabeça, uma coroa pequena, dourada. Ela não falava, apenas me olhava. Não havia raiva, nem piedade em sua expressão. O que ela tinha era uma firmeza que eu nunca vira em ninguém. Um olhar que atravessava tudo, mas sem machucar. Eu não conseguia mover o corpo, mas meus olhos sim, e fiquei ali, hipnotizada. Não sei quanto tempo durou, talvez 1 minuto, talvez dezembro. Mas aquele olhar me fez sentir vergonha. Não era vergonha de medo. Não, era vergonha de quem sabe que fez tudo errado, mas está sendo perdoada mesmo assim. Não houve voz, nem música de anjos, nem cheiro de flores. Só aquele silêncio preenchido por uma presença avassaladora. Ela não apontou o dedo, não deu sermão. Apenas ficou ali, inteira, firme, como quem diz tudo, sem dizer nada. E então, a luz foi se apagando devagar, como uma vela que se extingue. A figura sumiu. O quintal voltou a ser apenas o quintal escuro, com a luz da lua filtrando entre as folhas. Pisquei, respirei fundo. Achei que tinha sonhado, mas não fora sonho, porque o que senti ali, naquele momento, foi mais real do que tudo que vivi nos meus 73 anos. Logo depois, um barulho na cerca. Era o filho da vizinha, um menino de 12 anos, que veio buscar uma bola, que caíra no meu quintal, no dia anterior. Ele me achou caída, correu para chamar a mãe. Em pouco tempo já havia me socorrendo, fui levada ao hospital. Fratura no quadril,
disseram. Nada grave demais, mas repouso era essencial. Fiquei internada alguns dias, os médicos cuidaram bem, e meus filhos apareceram. Eles, que cresceram sob a minha mão de ferro, com uma mãe cuja fé era mais regra do que amor, ficaram surpresos. Eu, Dolores, sempre fui a da doutrina, a do certo ou errado, a que via o pecado em cada desvio. Lembro-me com a amargura do dia em que um deles, o Ricardo, queimou o terço que eu lhe dera, em um ato de rebeldia juvenil. Eu vi aquilo como uma afronta a Deus, um atestado de perdição. Minha resposta foi silêncio e distância. Uma ferida que nunca cicatrizei. Agora na cama do hospital, meu olhar era diferente. Elsner, não havia mais o julgamento em meus olhos, nem a rigidez na minha voz. Meu coração, antes tão focado em doutrinas, agora estava preenchido por uma compaixão que eu nunca soubera que existia. Quando Ricardo veio me ver, com aquele ar de quem esperava o sermão de sempre, eu apenas segurei a mão dele. Não falei de regras, nem de castigo. Falei do que senti naquele chão frio, de um amor que perdoa, que compreende, que não aponta dedos. Ele me olhou, incrédulo, depois com uma curiosidade quase infantil. Naquele momento, eu entendi. O terço queimado não era sobre fé perdida, mas sobre uma liberdade que eu, na minha cegueira, nunca havia permitido. E a verdadeira fé, percebi, era a liberdade de amar, sem julgar, sem condenar. Aquele reencontro silencioso foi a prova de que a luz que vi no quintal não me curou apenas o corpo, mas a alma. E estava começando a curar as feridas que eu mesma havia causado em quem mais amava. Por fora, parecia que eu voltava ao normal, mas por dentro, nada era igual. Era uma senhora de 73 anos com o quadril quebrado, sim. Mas a verdadeira fratura era na alma. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido, quem era aquela mulher. Mesmo que a minha teimosia ainda quisesse negar, meu coração, esse já tinha entendido. Foi ela, aquela que eu zombava, que eu chamava de Bonca do Baro. Ela surgiu no meu quintal, no escuro, e no silêncio sem medíocre, sem dizer uma palavra. Mas, me veio inteira. E só isso, já me desmantelou por dentro. Depois que aquela figura se desfez na luz, o quintal mergulhou novamente na escuridão. A lua, antes tão vívida, parecia agora mais fraca. Fiquei ali, imóvel, o corpo dolorido e a alma completamente desorientada. Mal conseguia pensar direito. A única certeza era que o que eu havia presenciado não era fruto da minha imaginação. Não podia ser. Foi então que surgiu o menino. Não me lembro do rosto, apenas da voz fina, perguntando se eu estava bem. Era o filho da vizinha dos fundos, um desses garotos que vivem correndo chatando bola, subindo em árvores. Depois, descobri que ele não tinha motivo algum para estar ali naquela hora. Ele mesmo contou à mãe que sentiu no coração que precisava entrar no meu quintal. Foi ele quem gritou por socorro, e em pouco tempo, havia gente me ajudando, me cobrindo com cobertor, ligando para o SAMU. No hospital, os médicos confirmaram a fratura no quadril. Não era simples, mas felizmente, não exigia cirurgia. E eu teria que repousar por um bom tempo, fazer fisioterapia, ter muito cuidado. O quarto era gelado, as paredes brancas demais, e o barulho constante das máquinas me deixava nervosa. Mas o pior era a minha própria cabeça. Eu não conseguia parar de pensar na mulher. Não era só o rosto dela, era o que senti quando ela me olhou. Aquele silêncio dela grudou em mim, como se estivesse sob a minha pele. Era como se ela ainda estivesse por perto, apenas esperando. Passei dias tentando entender. Pensei em alucinação, delírio da dor, algum reflexo da lua no mato. Tentei racionalizar do jeito que a gente sempre tenta, mas nada fazia sentido, porque o que eu sentia ali não podia ser inventado. Era real demais, intenso demais, calado demais. Eu, que sempre tive resposta para tudo, me vi sem nenhuma. E a vergonha começou a crescer. Vergonha de tudo o que eu havia dito a vida toda, do que eu fiz com a imagem dos outros, do que eu gritava na rua em épocas de procissão. Lembrei-me das palavras duras que usei, das vezes que xinguei,
quem acendia uma vela, das piadas que fiz com Nossa Senhora. Agora, aquela mesma mulher que eu dizia não existir, tinha me olhado no escuro e não havia dito nada. E esse dela doía mais do que qualquer bronca. Meus 3 filhos, que cresceram sob a minha mão de ferro, vinham me visitar. Eles, acostumados com a mãe severa e cheia de certezas, me viam ali, frágil, quietinha. Meu filho do meio, aquele que sempre foi mais sensível, sentou-se perto da cama. Ele me olhou, os olhos cheios de uma mistura de preocupação e algo mais. Algo que parecia esperança. Mãe, ele começou, a voz baixa. A senhora lembra daquele terço que eu tinha, de madeira? E eu lembrei perfeitamente de Tailou tomado dele e jogado na fogueira da roça, anos atrás. Era uma das minhas atitudes mais firmes contra o que eu chamava de superstição. Ele continuou: eu nunca mais tive um terço, mãe. Pensei que nunca mais ia querer um. Depois daquilo, o olhar dele parecia sondar minha alma. Meus outros filhos me observavam, curiosos, talvez apreensivos com o que eu diria. Eles estavam acostumados com a minha rigidez, com a minha fé que não deixava espaço para mistérios. E ali estava eu, Dolores, a mesma que os havia criado com rédea curta, sem respostas para o que estava sentindo. Eu não contei a eles sobre a mulher, nem aos médicos, nem às irmãs da igreja que ligaram. Guardei tudo no peito. Contar seria como confirmar que aquilo realmente aconteceu, e eu ainda não sabia se estava pronta para aceitar. Toda a minha vida, toda a minha fé, toda a minha certeza podiam desmoronar num instante. Sei e o admites. Então, calei, mas por dentro, a dúvida já cavava um espaço imenso. No hospital, uma senhora passava de cama em cama, distribuindo orações com imagens de santos. Eu já ia recusar, como sempre fiz, mas ela colocou um papelzinho dobrado na minha mesinha e saiu andando antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Fiquei olhando aquele papel o dia inteiro. Era pequeno, colorido, com um fundo azul escuro. Quando criei coragem para abrir, meu coração disparou. Era um santinho de Nossa Senhora Aparecida. E quando vi, minhas mãos começaram a tremer. Pork, era ela. A imagem do santinho era idêntica à mulher que me olhou no quintal. Igualzinha. O manto, o rosto sereno, o jeito firme e calado. Era ela. A mesma que eu jurei que era invenção. A mesma que eu dizia que era um boneco pintado. A mesma que eu zombava, em voz alta. Era ela quem tinha me visto caída no chão, na dor, na solidão. E mesmo assim, tinha vindo. Tinha me olhado, tinha me deixado ser encontrada. Aos 73 anos, nunca imaginei que uma simples imagem pudesse me desmantelar por dentro. Segurei aquele papel com as mãos trêmulas, meus olhos fixos nele como se estivessem revivendo. Ali mesmo, a cena no quintal. As lágrimas começaram a escorrer, discretas, mas carregadas de uma vergonha que eu sentia até das paredes. Não, era mais dúvida, a certeza me golpeava. Tinha sido ela. Perdi a noção do tempo. Só lembro de esconder o santinho dentro da Bíblia, ali, na mesinha. E cada vez que meus olhos se desviavam para ele, era como se o olhar dela me alcançasse de novo, não com raiva, mas com uma firmeza que desarmava qualquer defesa que eu, Dona Dolores, havia construído ao longo de 7 décadas de certezas. Nos dias que se seguiram, algo em mim começou a mudar. Um incômodo profundo. Não era alegria, mas a sensação de que cada pilar da minha crença estava sendo virado do avesso. Eu, que sempre falara com tamanha convicção, passei a questionar cada palavra dita. As lembranças das pessoas que feri com minha língua afiada vinham à tona. Será que por toda a vida eu havia empurrado para longe algo que insistentemente tentava se aproximar de mim? O silêncio daquela mulher se tornou mais eloquente do que qualquer pregação que já ouvi. Ela não precisou dizer uma palavra. Sua simples presença foi o suficiente para me fazer repensar tudo. Deitada, ali, com o quadril quebrado e a alma rachada, comecei a entender. Talvez eu não estivesse tão certa assim. Talvez aqueles que eu tanto julgava na verdade me olhavam com misericórdia. Depois de voltar do hospital, com meu quadril remendado e um andador de alumínio ao lado da cama, a vida parecia, por fora,
a mesma. Meus 3 filhos vinham me visitar, os vizinhos perguntavam como eu estava, e as irmãs da igreja ligavam, oferecendo oração e ajuda. Mas por dentro, Dona Dolores sabia nada era igual. Acordava com o coração pesado, uma opressão no peito que não me largava. A imagem da mulher no quintal me assombrava, e quando abria a Bíblia por Echaqués, letras me encaravam. Não que tivessem perdido o sentido, mas eu já não as lia com os mesmos olhos. Tentei voltar para a rotina da igreja. Ouvi os cultos pelo rádio, coloquei hinos para tocar, mas nada me tocava como antes. Era como se eu tivesse do lado de fora, como se minha alma tivesse sido levada para outro lugar, e o corpo ainda não tivesse acompanhado. Naquela fase de transição, meus filhos, que cresceram sob a minha mão de ferro, notaram a mudança. Eles me olhavam com uma mistura de curiosidade e cautela. Eu, a mãe que era lei em casa, a mulher que jamais curvava a cabeça. Eles, que haviam sentido o peso da minha rigidez. Alguns, mais do que outros. Lembro-me do meu filho do meio, aquele que ainda menino, ousou ter um terço. Minha fúria cega, as chamas que consumiram aquele objeto tão pequeno, mas tão significativo para ele. Naquele dia ele me olhou com uma dor que nunca esqueci. Agora ele me observava, seus olhos antes tão ressabiados, carregando uma nova pergunta. Uma ponta de esperança, talvez. Os outros 2 tentavam disfarçar, mas a velha Dolores, que eles conheciam, a que ditava as regras e condenava sem pestanejar, parecia estar se esvaindo, e isso os deixava em alerta. Eu queria falar, queria pedir perdão, principalmente a ele, mas as palavras ainda se engasgavam na minha garganta. Tentei falar com a pastora, confessei que sentia algo diferente, que Deus talvez tivesse me mostrado algo fora do que eu conhecia. Ela disse que era ataque do inimigo, que eu devia vigiar, que o sofrimento era provação, mas no fundo, nos olhos dela, eu vi. Ela não entendia o que eu estava sentindo. Comecei a guardar tudo para mim, e foi aí que os sonhos vieram. Não eram todas as noites, mas quando surgiam, irame intensos, eu estava sempre em algum lugar aberto, um campo, uma estrada de terra, uma varanda vazia, e ela aparecia, a mesma mulher, sempre com um manto escuro e o olhar sereno. Não dizia uma palavra, apenas me olhava, mas seu olhar não era de cobrança. Era o olhar de quem já sabia tudo o que eu tinha feito. E mesmo assim, continuava ali. Eu acordava com o rosto molhado de choro. Sentia que aquele silêncio dela era como uma voz dentro de mim, uma voz que sussurrava: "Você me rejeitou, Dolores." Mas eu vim mesmo assim. As lembranças vinham como um filme antigo, passando em câmera lenta. Os escândalos que fiz na rua na época das procissões, os xingamentos que dei para a vizinha que pendurou imagem na janela, a vez que joguei fora a medalhinha de Nossa Senhora que achei no quintal, achando que era feitiço. E sim, a imagem do terço queimado do meu filho, as cinzas ainda ardendo na minha consciência. Uma vergonha me invadia, doendo mais do que o quadril machucado. Um dia vesti uma blusa larga, amarrei o lenço na cabeça, peguei meu andador e saí de casa, devagar. Não falei para ninguém. Fui andando pela calçada, sentindo os olhares de quem achava que eu ainda era a mesma Dona Dolores de sempre. Mas eu sabia para onde estava indo, e era um lugar que eu sempre disse que jamais pisaria: a Igreja Católica da cidade. Andei até ela com o coração disparado. Quando cheguei à porta, fiquei parada por uns minutos. Olhei para o céu, depois para o chão. Me senti pequena, envergonhada, deslocada. E então, entrei, de cabeça baixa. Lá dentro, a igreja estava vazia. Apenas um senhor limpava os bancos, e umas poucas velas cintilavam perto do altar. Fui caminhando devagar, quase sem respirar. O ar ali tinha um cheiro diferente, uma mistura de cera, madeira antiga e algo que eu não sabia nomear. Não era só novo. Foi então que levantei os olhos e a vi de novo, mas dessa vez em imagem. Nossa Senhora Aparecida bem no centro do altar, exatamente como a tinha visto no meu quintal. A mesma pele morena, a mesma coroa, o mesmo manto escuro e aquele olhar parado, firme, transbordando misericórdia. Naquele instante, minhas pernas tremeram tanto
que o andador quase escorregou das minhas mãos de 73 anos. Afundei no primeiro banco e o choro veio. Um choro que subia da alma, borbulhava por dentro e explodia pelos olhos, molhando o peito. Eu nem lembrava que um choro assim existia. Não era de dor, não. Era de um arrependimento profundo, de perceber que passei a vida inteira falando mal de algo que nunca, em momento algum, quis verdadeiramente entender. Fiquei ali, sem pressa. Eu não sabia rezar como os católicos, não sabia ajoelhar do jeito certo, mas eu sabia chorar. E ali, diante daquela imagem, foi a primeira vez em muitos anos que minhas lágrimas foram de verdade. Não havia tristeza nelas. Era como se a água lavasse uma sujeira que ficou tempo demais escondida, uma camada antiga de orgulho e ignorância. Esperava sentir culpa, medo, vergonha, mas nada disso veio. Em vez disso, senti-me acolhida. Foi como uma criança que, depois de brigar com a mãe, recebe um abraço sem bronca, um abraço silencioso, mas cheio de perdão. Permaneci um bom tempo, sem dizer uma palavra em voz alta. Apenas pensava, lembrava, pedia perdão em silêncio. E ela, a imagem, ficou ali, como sempre, sem dizer nada, mas dizendo tudo com aquele olhar calado. Saí da igreja sem alarde, sem chamar atenção. Caminhei devagar até em casa, e ao fechar o portão, tive uma certeza inabalável. Nunca mais seria a mesma. Porque agora eu entendia, aquilo que eu achava ser um castigo, talvez fosse na verdade uma chance de recomeçar, de ver a vida com outros olhos, de pedir perdão, sem precisar ouvir uma bronca. Ela não disse nada, mas me deu tudo. Eu, com meus 73 anos, deveria saber que em cidade pequena, segredo não dura. Quando algo escapa, mesmo que em silêncio, o povo escuta com o ouvido do coração. E bastou um passarinho cantar no ouvido certo para a história se espalhar. Logo os comentários começaram na rua, na feira, no mercadinho. Dona Dolores, aquela que vivia falando mal de Nossa Senhora, tinha entrado na igreja católica e chorado feito criança na frente da imagem. Diziam que me viram saindo com os olhos vermelhos, o lenço na mão, andando devagar e olhando para o chão. Não demorou muito e as batidas na minha porta começaram. Gente da Igreja Batista, onde frequentei a vida inteira, menos irmãs, irmãos, até um obreiro que morava em outro bairro. Vieram com a Bíblia na mão e a cara séria. Diziam estar preocupados, que eu devia ter cuidado, que aquilo era a tentação do inimigo, que o sofrimento mexe com a cabeça da gente, e que a idolatria é sorrateira. Sei, veste de luz. Eu ouvi tudo, respeitei cada palavra. Mas quando me perguntaram o que tinha acontecido, contei, disse que vi uma mulher no meu quintal, exatamente como ela é representada nas imagens, que ela não falou nada, mas me olhou com um olhar que me virou pelo avesso, e que desde aquele dia, eu não conseguia mais ver o mundo como via antes. Eles não acreditaram. Disseram que foi ilusão, engano do coração, fraqueza espiritual. Teve quem dissesse que era armadilha do diabo, e que Nossa Senhora era invenção da igreja, para afastar o povo da verdade. Fiquei calada, não tentei convencer ninguém. Só respondi que sei, era Elessal. Foi a mais verdadeira que já senti na vida, e que pela primeira vez eu não me sentia sozinha. Depois disso, os telefonemas diminuíram. As visitas pararam. Percebi que algumas pessoas passaram a me evitar na rua. E as que ainda falavam diferente, como se eu tivesse virado outra pessoa. E talvez eu tenha virado mesmo. Meus 3 filhos, que cresceram sob a rédea curta de uma mãe rígida e de fé inabalável, ficaram em choque. Eles me conheciam como a mulher que não permitia um amém fora do lugar, que ensinava a Bíblia com a autoridade de um sermão e que, certa vez, queimou o terço que um deles, o do meio, havia ganhado de um amigo. Ver a mãe, Dona Dolores, aquela fortaleza de convicções, agora buscando consolo na imagem que tanto criticou. Era algo que eles não conseguiam processar. O mais velho, sempre mais reservado, apenas observava com um silêncio pesado. A filha, a caçula, tentou argumentar, misturando preocupação e um estranho alívio, como se uma parte da minha rigidez tivesse finalmente cedido. Mas foi o do meio, o filho do terço queimado,
quem veio até mim depois de dias de silêncio. Seus olhos, que sempre carregaram uma sombra de mágoa daquele dia distante, me fitaram com uma curiosidade quase dolorosa. Ele não disse nada, mas sua presença ali era uma pergunta. O passado, com o cheiro da fumaça daquele terço, pairava no ar. Eu, que sempre fui de poucas desculpas, apenas o abracei. Não precisei de palavras, o toque de minhas mãos envelhecidas. Em suas costas, falava de um arrependimento que as palavras nunca puderam expressar. E para minha surpresa, ele retribuiu o abraço, um abraço hesitante no início, mas que se firmou, como se uma barreira antiga, construída por mim mesma, finalmente tivesse rachado. Naquele momento, soube que a cura para nós dois havia começado. Continuei indo à igreja católica. No começo, só em horários vazios, quando não havia missa. Entrava, sentava num banco lá atrás, olhava para a imagem em silêncio. Eu me sentia pequena, sim, mas acima de tudo, acolhida. Era como se eu, Dona Dolores, aos 73 anos, estivesse pisando em um lugar totalmente novo, mas que de alguma forma sempre me conheceu. Uma tarde, encontrei o padre da paróquia, um senhor simples do fala mansa, que mais parecia um avô do que... Ele me viu sentada, quietinha no banco, e se aproximou com uma pergunta suave. Quer conversar, minha filha? Eu, sem saber o que dizer, balbuciei, não sei. Ele sorriu e respondeu, eu só vou ouvir. E assim foi. Despejei tudo ao queda, a visão, os sonhos, a vergonha que me corroía. Ele apenas escutava, com aqueles olhos calmos, sem pressa. Em nenhum momento me pressionou. Não disse que eu precisava me converter, nem que devia largar minha vida. Apenas afirmou que a Mãe de Deus aparece para quem precisa, do jeito que a pessoa entende. Aquelas palavras dançaram na minha cabeça por dias. Ele não tentou me puxar, só me ouviu. E isso, mais do que qualquer sermão, me tocou profundamente. Num domingo de manhã, a coragem me invadiu e fui à missa. Entrei pela porta lateral, buscando refúgio no fundo da igreja. O lugar estava cheio, o povo cantava em uníssono. Senti-me deslocada sim, mas estranhamente não rejeitada. Prestei atenção em cada detalhe, como alguém que reaprende a andar. Quando a celebração terminou, segui até o cantinho das velas. Havia um mar de chamas dançantes, outras já apagadas. Peguei uma, acendi-a, fiz o sinal da cruz do jeito que minha memória infantil resgatava e fiquei ali, de pé, na frente daquela luzinha trêmula, olhando a chama subir. Conversei com Deus. Não usei palavras ensaiadas, nem frases feitas. Falei como uma filha perdida que finalmente encontrou o caminho de casa. Não pedi nada, só agradeci. E, pela primeira vez em muito tempo, senti-me ouvida. Aquela vela pequena e silenciosa era mais do que um gesto. Era minha entrega, minha forma de dizer que eu entendi. Aquela mulher, a quem tanto desprezei, não veio para me julgar, mas para me levantar. E mesmo sem pronunciar uma palavra, ela me disse tudo. Depois daquele dia, comecei a ir com mais frequência. Ainda evitava os horários de maior movimento, mas já não me escondia. Se alguém me visse, eu não devia satisfação a ninguém, apenas a minha consciência, e ela estava mais limpa do que nunca. A cidade, claro, falou, e falou muito. Teve quem torceu o nariz, quem cochichou, quem fez piada, mas, para minha surpresa, também teve quem veio me procurar, em segredo, confessando que também tinha vontade de conhecer melhor Nossa Senhora, mas sentia medo de ser julgado. Gente que eu nunca imaginei ver ali chorou comigo na saída da missa. Mas ninguém falou mais do que meus 3 filhos, eles, que cresceram com Dona Dolores, a mãe que tinha o punho fechado e a voz em riste, a mesma que jogava terço no fogo e chamava qualquer imagem de idolatria piura. Para eles, eu era a rocha inabalável da descrença, a fortaleza da razão fria. Imaginem o choque ao verem a mãe mudada. O mais velho, sempre cético, me olhava com uma desconfiança quase divertida, como quem espera a piada final. A Dumale, mais compassiva, me abraçava com um misto de alívio e surpresa, quase como se eu tivesse sido curada de uma doença que ela nem sabia que eu tinha. Mas foi com o caçula que a coisa pegou mais fundo. Ele, que um dia, ainda menino,
Viu o terço que tanto gostava virar cinzas nas minhas mãos. Ele guardava aquela cicatriz invisível de uma fé infantil esmagada pela minha intolerância. Nos primeiros dias, ele me evitava. Seus olhos, antes cheios de mágoa, agora carregavam uma mistura de curiosidade e dor antiga. Um dia, depois da missa, ele me esperou na porta, sem palavras. Só me estendeu a mão, na palma, um terço. Não dele, mas um novo, simples, de madeira. A senhora mudou mesmo, mãe, ele disse, a voz embargada. Naquele instante, entre o terço na minha mão e o perdão nos olhos dele, eu soube que a cura do meu quadril era só o começo. O coração, esse, estava sendo remendado com fios de amor e misericórdia. Eu já não era a Dona Dolores que gritava no portão, que jogava terço no fogo, que chamava os outros de idólatra, e eu era não porque mudei de religião, mas porque o coração finalmente se abriu. E quando o coração abre, Deus entra como Ele quer, pela porta, pela janela ou pelo quintal. Se foi pela imagem de Nossa Senhora que Ele me alcançou, então que seja louvado. Ali, naquela vela acesa, vi mais fé do que em muitos discursos que repeti por anos, sem entender. Minha recuperação física foi lenta, mas firme. O médico dizia que, para alguém da minha idade, eu estava indo bem. Eu respondia que era por dentro que eu estava me curando de verdade. O quadril colou com remédio e fisioterapia, mas o coração, esse, só colou com o joelho no chão e vela acesa. Quando outubro chegou, a cidade já respirava outra coisa. Kamakram, a montar os enfeites, preparar as barracas, estender faixas na rua. Era tempo da festa da padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E eu, que durante anos dizia que essa data era idolatria pura, dessa vez sentia um fogo no peito, só de pensar que iria. Não como quem vai por costume, mas como quem vai para agradecer. No dia da festa, acordei cedo, me arrumei devagar, vesti uma roupa simples, prendi o cabelo, peguei o terço que ganhei da vizinha e fui para a igreja com passos firmes. Dessa vez, entrei pela porta da frente, sem medo, sem me esconder. Sabia que muita gente ia me olhar, mas eu também sabia exatamente o que tinha vindo fazer ali. A igreja estava cheia, os bancos ocupados, crianças vestidas de branco, flores no altar, sinos tocando. Era tudo bonito demais. Sentei-me em um canto, mas não consegui ficar parada por muito tempo. Aos meus 73 anos, senti algo insuportável. No peito, uma verdade querendo explodir. Quando o padre fez o convite para os agradecimentos, levantei-me, as pernas tremiam, mas meu coração estava inabalável enquanto eu caminhava em direção ao altar. Ali, à vista de todos, com a imagem da Mãe Santíssima, logo atrás de mim, eu disse o que precisava ser dito. Confessei que estava ali para pedir perdão aos vizinhos, cujas conversas sobre a fé católica eu interrompia com grosseria. Perdão à moça da vendinha, que um dia me ofereceu um santinho, e eu o rasguei bem na frente dela. Perdão às crianças, que ouviram minha voz implacável afirmar que qualquer imagem era coisa do diabo. Não exigi que esquecessem minhas falhas. Pedi apenas que compreendessem. Eu fui cega. E agora, finalmente, enxergava. Deixei claro que não renegava minha vida na igreja evangélica. Tudo o que aprendi ali, cada oração, a força da Bíblia, o poder da fé, tudo isso também era um caminho de Deus. Mas, por anos, me ensinaram a julgar, a desprezar, sem sequer ouvir. E, ironicamente, foi justamente aquilo que eu mais desprezei, que veio para me levantar do chão. Eu disse que vi Nossa Senhora. Ela não proferiu uma palavra, mas me disse tudo. Não apontou o dedo, não jogou meus pecados na cara, não me pediu nada. Apenas apareceu, ficou ali me olhando, esperando que meu próprio coração fizesse o resto. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao fim da minha fala, não houve aplausos. Houve um silêncio profundo. E o silêncio, às vezes, ecoa muito mais do que o palmas 6, lágrimas escorrendo por muitos rostos. Lá no fundo, a pastora da Igreja Batista me observava com um respeito que eu jamais imaginei receber de volta. Depois daquele dia,
a vida seguiu seu rumo. Comecei a ajudar nas festas da igreja. Coisas simples. Lavava bandejas, cortava cartolinas, vendia doces na barraca da quermesse. Fazia tudo com gosto, com cuidado, sem a menor necessidade de aparecer. O padre dizia que eu estava sendo luz, e eu respondia que meu único desejo era servir. Não me tornei uma fanática de outro tipo. Não saí por aí pregando que todos deveriam seguir meu exemplo. Cada um tem seu próprio caminho, seu tempo, sua própria conversa com Deus. Eu apenas conto o que aconteceu comigo, e como minha língua que tanto julgou, agora se cala mais, e quando fala, tenta ser leve. Em casa, montei um cantinho. Coloquei ali uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma velhinha ao lado, um copo d'água e uma flor colhida do quintal. Não é um altar luxuoso, é um canto de gratidão. De vez em quando sento-me ali e fico em silêncio, assim como ela fez comigo, e penso: quem sou eu para ter recebido um olhar tão doce depois de tanto desprezo? Meus filhos, eles cresceram com uma mãe implacável, cheia de certezas e proibições. Do rosto do meu caçula, quando em um acesso de fúria, queimei o terço que ele guardava escondido. Aquele dia marcou cada um deles. Quando souberam da minha aparição no altar, a notícia se espalhou como fogo. Eles ficaram chocados, claro. Meu filho do terço em particular demorou a se aproximar. Ele me olhava com uma mistura de curiosidade e uma dor antiga. Um dia, ele veio até meu cantinho. Não disse nada sobre o terço, mas seus olhos fixaram a imagem. Aqueu, o menino, agora um homem, que um dia viu sua fé infantil virar cinzas pelas minhas mãos, estava ali, em silêncio, diante da mesma mãe que eu agora venerava. Não precisou de palavras. O reencontro com a minha nova fé era para ele um reencontro com uma mãe diferente, mais leve, mais humana. Meus outros filhos, que me conheciam como a muralha de dogmas, viram em mim uma fresta, uma brecha para a ternura que eu guardava tão trancada. Não houve grandes discursos, apenas olhares, abraços apertados, uma aceitação mútua que curava velhas feridas. Às vezes alguém me pergunta: por que justo a Senhora Dolores, a mais teimosa, a mais intolerante, a mais barulhenta, contra tudo isso? E eu respondo: talvez porque ela sabia que meu coração, lá no fundo, só estava esperando uma chance de mudar, e Portés, quando decide agir, não escolhe os bonzinhos, escolhe aqueles que mais precisam ser tocados. Hoje, quando a procissão passa na rua, eu choro. Choro porque vejo que aquilo que um dia achei que era teatro, é na verdade, fé viva. Choro porque ouço o povo cantando, e entendo agora que a Mãe do Céu não quer tomar o lugar de Deus, ela só quer apontar o caminho. E choro porque eu, que cuspi na imagem, xinguei os que a amavam, rasguei livros católicos com raiva. Fui justamente socorrida por essa mãe, no meio da minha dor. Ela não precisou falar, não veio com gritos nem pregações. Apenas apareceu, me olhou, me amou e me levantou. A mão que eu cuspi foi a que, com doçura, me ergueu.